Veja bem o significado da palavra mediador. Mediador é aquele que executa os desígnios de alguém. É um intercessor. Mini Dicionário Aurélio, página 485. Intervir, o que significa? Intervir é meter-se no meio de uma ação de uma outra pessoa para evitar algum mal. Dicionário Júnior, página 315. É verdade, Jesus veio exatamente para se meter na ação de outra pessoa, a fim de evitar que a morte aconteça, mostrando que este sábado do atual calendário é falso, e quem continuar guardando o mesmo morrerá, pois a ação dos escribas em mudar o calendário foi muito mal. Por isso foi preciso Jesus interferir nesta ação, mostrando que este sábado que eles ensinam se tornou doutrina humana por estar fora do seu lugar original. Mas, infelizmente, a maioria não aceitaram e ainda continuam rejeitando a verdadeira doutrina ensinada por Cristo, referente ao dia por Deus santificado. E isto acontece porque têm eles a mente pervertida com o falso ensinamento, por isso não creem na verdade. Exatamente como está escrito: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o seu ensino é infatuado, nada entende, cuja mente é pervertida e privados da verdade. 1 Timóteo 6, 3 a 5. Esta é a mais pura verdade. Pois até os dias de hoje, a maioria do povo de Israel, sendo eles os judeus e ao mesmo tempo fariseus, quando fazem a leitura a respeito da antiga aliança, com o nome de sábado, o mesmo véu que existia antes permanece até hoje, ou seja, a cegueira espiritual impedem a eles de compreenderem a verdade anunciada por Cristo. Por isso Paulo fala referindo a ele e a Cristo dizendo: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Por isso sim está escrito: mas os sentidos deles se embotaram, ou seja, ficaram com a mente cega espiritualmente, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. 2 Coríntios 3, 14 e 16. Por isso assim diz a palavra do Senhor: converte-te a teu Deus, guarda o juízo, isto é, guarda o dia por Deus santificado, e no teu Deus espera sempre. Oséias 12, 6. É verdade, pois o nome de sábado, o qual refere à primeira e antiga aliança, perdeu o seu valor, tornando-se antiquada, ou seja, fora de uso, assim como está escrito em Hebreus 8, 7 e 8.
Porque se aquela primeira aliança, referente ao nome de sábado, tivesse sido sem defeito, ou seja, tivesse permanecido no seu lugar, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus 8, 13. É verdade, pois em breve este calendário deixará de existir, e no próximo que virá, o nome de sábado estará de volta ao seu lugar original, tornando assim a nova e eterna aliança de Deus muito mais gloriosa do que antes. Veja o significado da palavra antiquada. Antiquado é algo que está fora de uso, desatualizado. Dicionário Júnior, página 42. Com toda certeza, este sábado do atual calendário está desatualizado, por isso está fora de uso e preste a desaparecer. E Jesus, porém, veio a esta terra como mediador e sumo sacerdote para ensinar toda a verdade ao povo de Deus. Verdade esta que os sacerdotes, os quais vieram antes dele, não ensinaram como deveriam. Pois assim o Senhor os instruiu, dizendo, em Ezequiel 44, 23, A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, ou seja, entre o verdadeiro e o falso sábado. E o farão discernir entre o imundo e o limpo, isto é, entre o que se deve ou não deve comer. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Êxodo 18, 20.